Olá, Irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena e esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos ao penúltimo vídeo da terceira temporada do Nova Era. E nessa quinta-feira a gente vai conversar sobre o quê? Perguntas e respostas. Perguntas que não só o nosso elenco mandou, mas como outras pessoas também mandaram em relação à temporada, a terceira temporada do Nova Era. E a gente vai responder nesse ciclo aqui para poder fechar esse ciclo com chave de ouro. Então bora se inscrever, compartilhar, deixar o like e o comentário de vocês ajuda muito no engajamento. Eu tenho um segundo canal aqui no YouTube que se chama Canal do Ursão. Obviamente vocês devem saber o porquê, não é mesmo? E nesse canal eu posto 3 tipos de conteúdo. Conteúdo em relação a novelas e séries, sobre crimes reais e sobre humor. Então tem lá. Então é só ir lá assistir. Por favor, se inscreva lá também, porque lá a gente precisa chegar no número de 1000 inscritos para a gente poder monetizar aquele canal. Então eu conto muito com o apoio de vocês para isso. Sem mais delongas, bora responder essas perguntas que o povo me mandou. Graças a Deus. Vamos ouvir a primeira pergunta, vamos ver. Tô curioso para saber o que me mandaram. Vamos lá. Amigo, quem foi o participante que você criou muita expectativa e achou que ia fazer acontecer e não fez? E quem foi aquele que te surpreendeu, que você não dava muita coisa e acabou surpreendendo positivamente no jogo? Nossa, o Renison já chega com os 2 pés, né? Bom, o participante que eu criei muita expectativa e não me surpreendeu muito foi o Thiago Medeiros, porque o Thiago, ele veio do Nova Era 2, lembrando que a gente tem uma regra aqui dentro do Nova Era, né? Se você é os primeiros eliminados, se você não chega na metade da competição, você pode voltar numa temporada normal. Se você consegue ficar da metade pro final, você só volta no All Stars. O All Stars ele tem uma pegada um pouco diferente, são apenas 10 participantes e são sempre os que mais conseguiram se destacar ali na temporada na qual eles participaram. O Thiago, ele foi um dos primeiros eliminados do Nova Era 2, só que eu sempre via no Thiago um participante interessante, falar assim, cara, esse menino tem potencial, eu sei que ele pode vir e arrasar, vou chamar ele para o Nova Era 3. Eu tenho certeza absoluta que o Thiago ele deve ter assistido a participação dele no Nova Era 2, ele deve ter percebido o que ele poderia ter feito de diferente para conseguir alcançar e ir mais longe na competição. Eu achei que ele ia chegar no Nova Era 3 e ia botar para quebrar, porque ele já estava entendendo como as coisas funcionavam, então ele entendeu que no Nova Era 2 o que faltou para ele foi mais interação e conversar mais com as pessoas e ser mais participativo e tal. Eu falei, agora ele vai chegar, ele vai ser amigo de todo mundo e vai fazer amizade. Por mais que a dinâmica dentro do Nova Era 3 seja um pouco diferente, ele vai chegar para quebrar. E como não aconteceu, ele novamente foi um dos primeiros eliminados. Tudo bem que a eliminação ocorreu através de sorte. Porém, para ele ter chegado na órbita, dependeu do esforço dele nas provas. Então, significa que ele não foi muito bem. Então, falei, nossa, de novo o Thiago não deu muito certo. Então, de fato, eu criei muita expectativa pro Thiago, mas ele acabou não suprindo. Mas a expectativa é uma coisa minha, ele também não tem culpa nenhuma. Agora, quem eu não esperava e me surpreendeu muito foi Sara, né? Sara, de fato, eu não esperava muito, porque eu não conhecia ela, não sabia como que ela era, eu acho que nem ela me conhecia também. Então, eu falei, bom, eu vou botar essa menina porque tem pouca mulher, então já vou selecionar ela, mas não esperava muito, porque eu só espero muito de quem eu conheço, de quem eu já sei. Agora, quem eu não conheço, eu não crio tanta expectativa, eu deixo a coisa acontecer. E ela, no começo, foi muito apagada, muito apagada, muito apagada. É claro, sempre muito participativa, sempre entregando tudo que era pedido, mas eu digo apagada no sentido de narrativa de jogo, né? E, de repente, ela foi eliminada, voltou com diamante, não vou negar, falei, meu Deus, essa menina voltou com diamante, meu Deus, essa menina não tem uma narrativa, meu Deus, um diamante botado fora, eu pensei, né? Falei, mas acontece, fazer o quê? Ela escolheu o número, fazer o quê? E, de repente, ela voltou e foi tudo aquilo que a gente viu, foi maravilhoso a participação dela, me surpreendeu muito e adoraria, no futuro, ter a Sara no All Stars. Agora vamos para mais uma pergunta, hein? Agora essa pergunta é do Léo. Então vamos lá. Léo pergunta: qual foi a maior dificuldade que você teve em elaborar o Nova Era 3?
a maior dificuldade em elaborar o Nova Era 3, eu acho que eu não tive dificuldade nenhuma, porque assim, existe uma grande diferença entre a teoria e a prática. Uma coisa é eu imaginar o reality todo na minha cabeça, chega na hora, na prática, as coisas podem ser completamente diferentes do que eu imaginei. E é justamente por isso que existe adaptação. De uma temporada para outra, você vai mudar algumas coisas que você percebeu que na prática não ocorreram tão bem quanto você imaginou que aconteceria na teoria. No Nova Era 1 e no Nova Era 2, a dinâmica permaneceu sempre a mesma. Só que o que me incomodava era que participantes que davam narrativa para o jogo, e é importante a gente sempre salientar aqui que quando você está falando de um jogo, de um reality virtual, que ele não vai para o YouTube, que ele só fica dentro do WhatsApp, dentro daquela bolha, não necessariamente precisa de um participante que vai trazer narrativa. Você quer ver uma competição, porque o que importa ali é que o melhor resultado, é a pessoa que vai chegar mais longe na competição. Então não necessariamente você precisa ter muita treta, muito isso, muito aquilo, porque não precisa, porque você tá dentro daquela bolha ali, e você só precisa ver quem vai ganhar o jogo. Agora, quando você traz para o YouTube, existe sim, além de toda a competição, existe algo chamado entretenimento. Então você precisa de um elenco que dê entretenimento, que dê conteúdo, que faça as pessoas que estão do outro lado da tela olharem e falarem, vou clicar aqui e vou assistir esse vídeo. E é até legal porque tem um menino que ele assiste todos os vídeos desde a primeira temporada, que o nome dele é Júnior, e ele comentou sobre isso. E eu amei o comentário dele, porque é exatamente isso. Ele consegue ter uma visão muito bacana. Inclusive é uma pena que ele não queira participar, porque eu já convidei ele para poder participar, mas ele disse que não, que só gosta de assistir. Mas ele falou que se não tiver entretenimento no YouTube, se não tiver alguém gerando entretenimento, o que vai fazer ele sentir vontade de apertar o botão do play e assistir o nosso conteúdo, o nosso episódio, sendo que tem milhões de outros vídeos gritando por atenção ali e que tenha talvez entretenimento e tenha alguma outra coisa. E então quando a gente traz para o YouTube, a gente precisa de entretenimento. A gente precisa de alguém que gere conteúdo para que a gente possa gerar vídeos e gerar visualização e que as pessoas assistem e que as pessoas continuem assistindo até o final. E o que a gente percebe, por exemplo, é que tem 250 pessoas que assistem o primeiro capítulo, dessa quantidade 100 assistem o segundo, dessa quantidade 50 assistem o terceiro, e no final a gente empaca em 30 pessoas assistindo o reality inteiro. Ou seja, tem uma grande quantidade de pessoas que assistem o primeiro episódio e depois só vai descendo. Por quê? Porque a gente tem noção de que as pessoas vão assistir, alguns vão gostar e outros não vão gostar. Isso é a coisa mais normal do mundo, não tem como agradar todo mundo e a gente vai cair. O que importa pra gente não é necessariamente a primeira visualização do primeiro episódio, mas sim a quantidade de pessoas que vão se manter nos demais episódios, e é isso que tem o entretenimento. Porque a pessoa vai assistir o primeiro e vai falar, nossa, que legal isso, vou assistir o segundo. E assim a pessoa vai. Se a pessoa assiste o primeiro e não quer assistir mais, significa que não teve entretenimento suficiente para aquela pessoa. E também tá tudo bem. Eu queria que o Nova Era fosse um jogo de entretenimento. E eu pensei, eu não quero fazer um O Melhor, por exemplo. Eu não quero que o Nova Era seja o O Melhor. Porque se eu quisesse que o Nova Era fosse o O Melhor, eu manteria o melhor, não criaria um novo reality. Se eu criei um novo reality, eu quero uma dinâmica muito diferente do reality que eu tinha. Porque não faz sentido eu só mudar o nome, mas manter a mesma dinâmica. E eu trouxe a sorte para essa temporada, que para mim a sorte foi a melhor coisa que eu fiz, ter trazido a eliminação através de sorte. Foi a melhor coisa, funcionou perfeitamente nessa terceira temporada. Eu fico muito feliz com esse resultado, muito feliz mesmo, né? Apesar de algumas pessoas, quer dizer, uma única pessoa falar que gostaria muito que o meu reality flopasse. Meu reality não flopou, graças a Deus. Ficou muito bem, um resultado maravilhoso. E eu sou muito grato a todos os outros participantes que fizeram o negócio acontecer. E essa terceira temporada foi maravilhosa. E se preparem, porque se Deus quiser, a quarta temporada vem aí e a gente vai manter a sorte como o fator de eliminação
da competição. Talvez não no mesmo molde da distribuição dos emojis, talvez de uma outra pegada, mas a gente vai fazer a mesma eliminação através da sorte. Eu acho incrível, maravilhoso e funcionou muito nessa terceira temporada. E quando eu falo que funcionou muito, porque ela tá ligada diretamente ao entretenimento. E isso ajudou muito. Então eu amei essa temporada, amei muito. Amei o elenco, amei tudo que aconteceu. Eu amei, de verdade. Agora a gente vai ouvir uma pergunta dele. O vilão, o mocinho, o surtado, de Matheus Gonçalves. Vamos ouvir aí a pergunta dele. A pergunta que eu tenho pra fazer é o que o ADM do reality, no caso você, Douglas Cenas, o que você achou das reclamações dos jogadores sobre o fator sorte só no momento que eles viram que estava afetando o jogo deles? Porque não estava tendo reclamações até o momento de que eles viram que não estava favorecendo a eles. O que você acha dessas reclamações vir só quando eles viram que não estavam a favor deles isso? Bom, a gente tem algumas respostas para isso. A primeira resposta que eu vou dar é o seguinte: todo o meu reality tem um planejamento. Então, antes de eu iniciar um novo reality, eu já tenho um planejamento de todas as provas que vão acontecer. Não necessariamente eu tenho todas as provas prontas, escritas, não. Mas eu tenho, por exemplo, a primeira prova, eu vou lá e escrevo agilidade e eu escrevo mais ou menos o que eu quero que seja a prova. Aí quando o reality começa, eu vou lá e falo, a primeira prova eu escrevi aqui agilidade, emoji e tal. Aí eu vou lá, escrevo a prova e realizo ela. Então eu crio esse planejamento. Quando eu criei o Nova Era 3, eu queria trazer algo para o Nova Era muito diferente do que foi o 1 e o 2. O 1 e o 2, a gente percebe que as pessoas falam a gente viu muito nessa temporada a questão de senso de justiça. Né? Muito. Essa foi algo assim que a gente utilizou muito, o fator de senso de justiça, porque determinada pessoa não merecia sair, é muito injusto, né? O senso de justiça foi algo extremamente gritante nessa temporada. Porém, se a gente for analisar a temporada 1 e a temporada 2, ela não tem esse senso de justiça todo que as pessoas reclamam na terceira temporada, porque a partir do momento que os participantes eles têm poder para eliminar quem eles quiserem daquelas pessoas que estão na órbita, aonde é que está o senso de justiça nisso? Se as pessoas vão eliminar através dos seus gostos, através das suas afinidades, através das suas próprias vontades, aí o senso de justiça tá onde aí? Não tem senso de justiça também. Porque normalmente, se a gente for assistir a primeira temporada, isso não sou eu que estou inventando da minha cabeça, não. Se a gente for lá no YouTube agora, nesse exato momento, ou melhor, se a gente não for lá, né? Porque vocês já estão aqui. Mas se vocês forem ali na playlist do Nova Era 1 ou na playlist do Nova Era 2, vocês vão ver que boa parte das eliminações aconteceram ali, sempre foi eliminado as pessoas que eles achavam forte. Inclusive até nas próprias justificativas. Eles falam, não, porque pra mim é um forte concorrente. Ah, vou eliminar isso aqui porque isso aqui tem mais pontuação no ranking geral. Aí cabia naquele momento? Aí, naquele momento você não pensava, poxa, que injusto, né? Eu tô eliminando o cara que tem maior pontuação e tô mantendo o cara que tem menos pontuação. Poxa, não é injusto isso com quem se esforçou o reality para não cair, acabou caindo, mas dos que estão é a que tem a pontuação mais alta? Será que é justo eu eliminar essa pessoa? Não tinha isso. Não tinha. Aí tava tudo bem. Tanto é que na primeira temporada, na segunda, a gente nunca teve uma reclamação nesse sentido. Sabe por quê? Porque a pessoa tinha o poder de eliminar. E quando você tem o poder de eliminar, quando o poder tá na tua mão e você consegue combinar com os teus amigos quem você quer eliminar, aí parece que é maravilhoso, porque você, mais ou menos, você tá tendo o controle da situação. Você consegue, com uma galera aqui, vamos eliminar. Né? Por exemplo, o Lucas Marcondes na primeira temporada, ele sempre foi o último colocado no ranking geral, sempre. E teve um grupo de pessoas que tentou manter o Lucas Marcondes boa parte do reality, porque se o Lucas Marcondes chegasse na final, era muito interessante manter essa pessoa na final, porque muito provavelmente ia ganhar. A gente pode ir até um pouquinho mais longe. All Stars 8, Renata. Renata era a última colocada no ranking geral. Ela sempre ia pro bottom, mas nunca eliminavam ela. Eliminavam sempre o concorrente mais forte. Aí eu pergunto, onde é que estava o senso de justiça aí? Aonde? É por isso que eu falo, gente.
quando eu vou falar e reclamar de algo, eu tenho que pensar muito antes disso, sabe? Porque eu vou reclamar de algo que quando antes eu podia reclamar, eu não reclamei. Porque aquilo não era ruim pra mim, agora tá sendo ruim pra mim, agora eu não tenho o controle da situação, agora eu tô, posso me fuder no jogo, aí eu vou reclamar, porque aí é o meu que tá na reta, aí isso me afeta, isso me incomoda. Que absurdo é esse? Meu Deus, que injustiça, que coisa mais feia! Meu Deus, o ADM tá fodendo com a gente, tá cagando pra gente, não tá nem aí pra gente. Mas quando era tu que tinha o poder pra eliminar quem você queria, você tava pouco se fudendo em quem você ia eliminar. Você só queria eliminar aquela pessoa. Aí eu pergunto de novo, aonde está o senso de justiça? E o fato de reclamar da prova, de prova, não necessariamente reclamar de prova de sorte. Tem gente que reclama de outras provas, de conhecimento geral, ou que reclama de outras provas, e tá tudo certo. Tanto é que eles podem gravar depoimento falando da prova. E teve gente que, se vocês forem assistir, tanto no Nova Era 1, quanto no 2 e quanto no 3, todos os depoimentos de todo mundo, mesmo falando bem do reality ou falando mal do reality, todos foram postados. Nunca foram apagados absolutamente nada. Se você, inclusive, for num vídeo aqui no YouTube e fazer um comentário reclamando ou falando algo, o teu comentário vai estar ali, o teu comentário não foi apagado. Obviamente que isso me dá o direito de te responder também. Já que você está comentando, obviamente eu vou te responder. Se vale a pena responder também. Agora, nunca vai ser apagado, absolutamente de forma alguma. Teu depoimento, o que você acha, o que você deixa de achar, é algo teu, e isso vai ser postado. Você não é obrigado a concordar, baixar a cabeça pro reality. Isso nunca aconteceu e isso nunca vai existir. Mas, obviamente, a partir do momento que você tem uma reação a algo e você acha que você pode falar o que você bem entender, obviamente que você também vai ouvir. Mas não me incomoda o fato de terem incomodado das provas e tudo mais. Isso não me incomoda de forma nenhuma. O que me incomoda são insinuações. São as pessoas insinuarem coisinhas, ficarem de arriadinhas, jogando shadezinho. Isso me incomoda. Isso sempre vai me incomodar. E obviamente que eu sempre vou reagir a isso. Agora, você reclamar, pra mim não tem problema nenhum. Se não pudesse reclamar, jamais teria um vídeo de você podendo falar sobre a prova. Né? Não faz sentido. Se eu mesmo crio um vídeo de você falando sobre a prova, é porque você tem total direito e liberdade de falar o que você acha sobre a prova. O que me incomoda, mais uma vez, são as insinuações. É o shadezinho, é as arriadinhas. Isso me incomoda. E se você faz isso, é porque você não tá a fim de resolver a situação. Você não tá a fim de reclamar. Você tá a fim de cutucar a onça com vara curta. Aí você também aguente as consequências. Vamos ouvir agora de mais um participante do Nova Era 3, mais uma pergunta do Márcio. Boa noite, Doug. Minha primeira pergunta é: se por acaso você convidaria alguém do Nova Era 3 para o seu novo game, mesmo essa pessoa tendo desistido do Nova Era 3 por motivos de infantilidade? Aqui o Márcio, ele já fez uma pergunta para ele mesmo, né? Porque ele desistiu do Nova Era 3 e ele queria saber se em algum momento ele volta. Assim, eu gosto muito do Márcio, já participei de realities com ele e nós dois sendo participante. Foi a primeira vez que ele participou de um reality meu e ele acabou desistindo do Nova Era 3. O Márcio, ele é uma pessoa difícil de lidar, mas ele é uma pessoa muito do bem, uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito querida. Eu acho assim, Márcio, eu acho que dependendo do reality, até valeria a pena te trazer de volta. O problema é que, como você é uma pessoa que tem altos e baixos, como todo mundo tem, vê se você, de fato, se acontecer alguma coisa que talvez você não espera que aconteça, como que você vai reagir àquilo. Então, sempre a minha questão é como você vai reagir diante da situação. Você é uma ótima pessoa, você é uma pessoa do bem, uma pessoa incrível, e sem sombra de dúvida, eu adoraria ter você num reality meu do início ao fim. Gostaria muito que isso acontecesse. Agora vamos ver mais uma pergunta agora da Maiana, que não participou do Nova Era 3, mas ela mandou a pergunta dela também. Qual foi o momento mais tenso do Nova Era 3? Momento mais tenso.
Eu acho que teve 2 momentos tensos ali pra mim, na minha visão. E os 2 envolvem o Matt. Pra quem não sabe, o Matt é um dos meus melhores amigos desse mundo virtual. É uma das pessoas que eu conheço há muito mais tempo. Ele, a Érica, o Victor, a Drica, que não estão mais nesse mundo virtual, mas Érica, Perla, são as pessoas mais antigas que eu conheço. Eu conheço eles desde 2015. Nós estamos em 2023, então fazem 8 anos que eu conheço eles. A gente já passou por muitas coisas nesse mundo virtual. O Matt e a Érica, volta e meia, estão sempre nos meus realities. Inclusive, vai vir o Melhor, que o Matt e a Érica estão nele. Eu já participei de alguns realities do Matt e a gente sempre tem uma amizade muito bacana, muito bacana. E quando o Matt ele participa dos meus realities, ele se dedica de uma forma incrível. Ele é muito dedicado, ele é muito esforçado. O Matt sempre foi uma pessoa muito de boa, assim, uma pessoa muito difícil de sair do sério. É muito difícil você conseguir tirar o Matt do sério, por exemplo. Ele é uma pessoa muito de boa, muito tranquila, muito da paz. E se você, por exemplo, começar a assistir o Nova Era 3 agora, e você for assistindo capítulo por capítulo, episódio por episódio, você vai ver que o Matt, ele nunca foi o participante reclamão. Muito pelo contrário, o Matt era o participante muito mais tranquilo. Quando ele cai para terceiro, a gente já começa a notar uma grande mudança na personalidade dele. É só vocês perceber. Tá lá nos episódios. Vocês vão ver que quando ele cai para terceiro lugar, ele já começa a mudar um pouco a personalidade dele. Quando começa a vir as provas de sorte, aí sim ele fica muito mais puto. E principalmente o fato dele ver o Matheus permanecendo na competição. Porque o Matheus sempre foi o participante que muito incomodou eles. Então o Matheus ele começou a ficar, eu acho que aquilo foi incomodando ele. Não tenho certeza absoluta que não só ele, vários participantes ali ficaram incomodados com isso. Porque a maioria deles queria que o Matheus fosse eliminado da competição. E como o Matheus foi permanecendo na competição, aquilo começou a incomodar ele num grau muito grande. Quando o Matheus ele enfrentou o Tom foi eliminado. Quando o Matheus enfrentou o Jefferson e o Jefferson foi eliminado, eu acho que ali foi a cereja do bolo pro Matt. Eu acho que aquilo incomodou ele muito grande. Ainda veio mais uma prova de sorte ainda junto, aquilo incomodou ele muito mais. E foi aí que ele acabou jogando a insinuação de que eu coloquei essa prova de sorte para prejudicar eles que estavam nas primeiras posições. Aí foi ali, aquilo me pegou de uma forma que vocês não têm noção. Aquilo pra mim foi o gatilho que me deixou extremamente incomodado. E vou falar pra vocês que eu nem lembrava disso, gente. Juro pra vocês, eu não me lembrava desses momentos. Só foi gravando os bastidores. E depois que eu peguei esse momento, que aquilo me fez a minha cabeça voltar naquele momento, eu comecei a me sentir muito mal gravando os bastidores. Eu dei graças a Deus quando acabou, gente. Graças a Deus quando acabou de gravar os bastidores. Porque eu não queria mais ver aquilo. E a gente percebe todas as insinuações, todas as arriadinhas, todos os coisinhas que ele tava fazendo pra me provocar. Pra me tirar do sério. Ou pra fazer assim, olha aqui, ó. Olha o que tu tá fazendo, sabe? Falar que queria que o meu reality flopasse, que o meu reality era flopado, sabe? Aquilo me pegou de uma forma que vocês não têm noção, assim. Eu esperava isso do Léo, por exemplo, que foi o participante que eu mais tive atrito. Eu esperava isso de uma Sara, que não me conhecia e eu não conhecia ela. Eu esperava isso do Matheus, que é o participante que todo mundo julgou ele como surtado. Sabe, que eu também não conhecia, nunca, o Matheus, foi a primeira vez que ele participou de um reality meu, eu nunca vi o Matheus na minha vida, não de um amigo que eu conheço há 8 anos. Mas enfim, mais uma vez, não estou me fazendo de vítima, até porque não existe vítima nessa situação alguma, gente. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui é 100% certo em absolutamente nada, tá? Só tô contando de fato os fatos ali. E quando a última prova, ela foi uma prova de sorte, foi colocado, mas foi colocado estrategicamente, porque né, a gente já sabia que os 5 participantes seriam finalistas, que aquela prova ali não ia agregar em absolutamente nada, porque não iríamos ter eliminação, mas ela foi colocada justamente por quê? Porque ela ia gerar o entretenimento, porque as pessoas iam ficar brabas e automaticamente ia gerar o entretenimento.
Quando ele veio no meu privado reclamar disso, obviamente que eu não ia falar pra ele, não se preocupa, que não vai ter eliminação. Obviamente que não, né? Aí eu falei pra ele assim, se tu tá desconfortável, se não tá te fazendo bem, desiste. Não tem mais o que eu possa fazer, sabe? Mas obviamente que eu falei aquilo porque eu já tava extremamente incomodado com tudo que ele já vinha dizendo. Aí ele falou, o Douglas falou pra mim desistir. Não tinha outra coisa pra falar. Ou eu tinha dois caminhos, ou simplesmente falar pra ele desistir, ou entrar na dele e aí baixar o meu nível e nós dois bater boca eternamente, né? Ia ser isso. Não tinha mais outro caminho pra seguir. E eu agradeço, cara, por eu não ter surtado, assim. Por eu não ter baixado o meu nível, por eu não ter feito absolutamente nada naquele momento, assim, que depois eu me arrependesse, sabe? Já fiz muita coisa nesse mundo virtual na qual eu me arrependo amargamente. Por exemplo, como expulsar determinados participantes que não mereciam ser expulsos, mas enfim. São situações, são momentos que acabam acontecendo. E ainda bem que eu consegui manter o autocontrole. Agradeço ao universo por isso. Mas foi bem complicado isso, assim, sabe? Bem complicado. Eu acho que isso acaba me pegando num lado, assim, muito complicado, sabe? A gente não é aquele tipo de pessoa que tá sempre no privado um do outro, mas quando um precisa, sabe que a pessoa tá ali, sabe? Foi uma pessoa que sempre me deu apoio, sempre me ajudou, sempre quando eu precisei. Então, você não espera isso de alguém, entende? Isso não significa que só porque ele é meu amigo que ele tem que baixar a cabeça e concordar com tudo que eu faço. Não. Ele pode não concordar, ele pode não ter gostado da prova. Como eu sempre falei, a reclamação de prova nunca foi uma questão. Tá tudo certo, pode reclamar. É para isso que existe o vídeo de depoimento sobre a prova. A questão é você duvidar do teu amigo, é você jogar isso, sabe? É você ir jogar isso no grupo, porque se você tá jogando isso no grupo, porque quando você joga isso no grupo, você não quer somente que o ADM leia, você quer que todo mundo que esteja ali naquele grupo leia aquilo, ou concorde com você, ou fale sobre também. Porque se você não quisesse, você falaria no privado. Você chegaria no privado e falaria assim, olha só, Douglas, a prova me incomodou de fato, tá? É isso que eu sinto no meu coração e ponto. Mas não, ele nunca veio me procurar no privado para falar sobre isso. A única vez que ele veio no meu privado foi para reclamar da última prova de sorte e também para falar quando o Matheus falou que ele tinha HIV. Que daí foi uma outra situação. Também, hoje, eu agradeço ao universo por eu não ter tomado nenhuma atitude em relação àquilo, porque como eu já falei pra vocês nos bastidores de terça-feira, uma semana depois, o Matheus tava lá, faceiro da vida, participando do reality dele, e ele tava super de boa com o Matheus. Eu falei, nossa, imagina se eu tivesse tomado uma decisão, tivesse expulsado o Matheus, que foi algo sério, com HIV não se brinca, com HIV não se faz esse tipo de brincadeira, é uma doença séria, pessoas vivem com isso e vivem muito bem, vivem muito felizes, porque hoje tem um tratamento para isso, mas é um tipo de brincadeira que não se faz. Da mesma forma quando o Matheus falou de racismo, de uma forma de num tom de brincadeira, mas que também com racismo não se brinca, não se faz. Então foram algo extremamente pesados também. Eu até evitei de falar, de me aprofundar sobre isso no último bastidor, mas obviamente eu falei porque é algo importante para se falar. Mas ainda bem que eu não tomei nenhuma atitude mais pesada em relação a isso, porque depois eu ia ver os dois, o Matheus participando do reality dele, e falar assim, nossa, sabe? É igual amigo quando vê o namorado da amiga traindo. Aí tu vai lá pra tua amiga, tu fala, teu namorado tá te traindo. Aí ela fica puta, termina com ele, depois eles voltam, depois eles ainda nunca mais falam contigo. Como se tu fosse o culpado da relação, sabe? E os dois continuam juntos. É igualzinho, gente. Se eu tivesse me envolvido, tivesse feito alguma coisa, uma semana depois eu ia ver os dois super amigos, eu participando do reality do outro, e eu ali falando, meu Deus, olha só. Ainda é capaz de nem mais falarem comigo daí. Bom, agora vamos para um próximo áudio. Vamos ouvir mais uma pergunta do Márcio. E a segunda pergunta é se o elenco, no geral, supriu as suas expectativas, entregou tudo que realmente o que você estava esperando nessa temporada que passou.
Meu povo, esse elenco foi um elenco de milhões. Eu sou muito grato a cada um deles por tudo que eles fizeram, pela grande sinergia que foi esse Nova Era 3. Foi maravilhoso. Pra mim, dos Nova Eras, é o que eu tenho um carinho um pouco maior. Não sei, vai vir o 4, se Deus quiser vai vir o 5, vai vir o 6, pode ser que mude, mas nesse momento o Nova Era 3 é o que eu tenho um carinho muito maior. Eu acho que o elenco, a gente teve bastante desistência, como sempre tem no começo, mas depois a gente teve um grupo muito focado e muito divertido. Foram momentos extremamente divertidos que não dá pra esquecer, é uma lembrança boa. Obviamente que nos bastidores vocês só assistem o que é importante pra narrativa do jogo, né? As tretas, as conversas um pouco mais pesadas, mas boa parte ali é diversão, é a gente rindo, é a gente brincando, são áudios engraçados, é falando de muita putaria. E foi muito bom, gente, foi muito bom. Eu fico muito feliz que vem pro YouTube, porque aqui a gente pode, daqui a muito tempo, assistir, recordar, lembrar, dar boas risadas e falar: meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Meu Deus, olha que legal, eu lembrei disso. E é muito legal. O bom de estar aqui é que a gente passa vergonha, passa. Mas que bom que a gente se permite passar vergonha. Porque quando a gente passa vergonha, é maravilhoso, é divertido, é legal. Depois de muito tempo a gente vai olhar isso aqui e vai falar: meu Deus, olha a minha cara de pau de estar ali falando e fazendo e jogando um jogo e tal. E é isso, essa é a diversão, essa é a parte boa, é a gente poder viver isso aqui e jogar o jogo, e é muito divertido. Eu sou muito grato a todo mundo. Obviamente não tô com raiva de absolutamente ninguém, espero que ninguém também esteja com raiva de mim, porque não tenho por que ficar. Já foi, já aconteceu, e é isso. Acho que se a gente, acho que a pior coisa que a gente pode fazer são duas coisas: é sentir pena de alguém e ficar com mágoa. Gente, mágoa não. Ainda mais eu sou uma pessoa que eu acredito muito no universo, sou uma pessoa que eu acredito muito em energia. Pra mim, mágoa dá câncer, sabe? Não carrega a mágoa dos outros, pelo amor de Deus, gente. Não carreguem mágoa, é a pior coisa que tem. Não sejam pessoas orgulhosas, não carreguem isso no coração de vocês. Acho que essa é a pior coisa que tem. Não significa que você esqueceu. Não significa que você esqueceu. Mas não leva pra frente, não vale a pena. E é isso, o elenco de milhões, que eu sou muito eternamente grato e espero que no futuro todo mundo volte para algum reality meu. Vamos agora para mais uma perguntinha do Renison, vamos ver. Quando você viu o casting lá no começo, antes do jogo iniciar, quem você apostava que estaria na final? Quem eu apostava que estava na final, aconteceu o que eu mais ou menos já imaginava que fosse acontecer. Renison, Breno, Douglas, Matt, são pessoas que são fortes concorrentes, né? São participantes muito esforçados, muito dedicados, e são participantes que eles se entregam muito ao jogo, sabe? Muito ao jogo. E eu já mais ou menos imaginava que eles chegariam muito longe. Quando o Breno caiu naquela órbita lá no começo, porque ele não pôde fazer a prova, e eu sabia que ele ia ser eliminado, porque ele não tinha ponto suficiente na distribuição, eu até falei pra eles, eu falei: olha, se não eliminar o Breno aqui, claro, eu não falei explicitamente dessa forma, né? Mas que mais ou menos eu quis dizer isso. Se não eliminar o Breno agora, vocês não eliminam o Breno mais. Isso é fato. Isso é fato. Porque se tem uma coisa que o Breno é muito bom em fazer, é se reerguer. É uma fênix mesmo. Porque o Breno é um dos participantes mais esforçados, e ele não, para ele pode ser, ele só vai. E o Breno é muito interessante por causa disso, muito interessante. O Breno é uma das pessoas mais especiais assim que eu conheço nesse mundo virtual, a forma e tudo mais. A gente ficou um pouco sem se falar nesses últimos tempos, porque ele queria entrar no O Melhor, que é um reality que vai vir, e ele acabou não entrando. Ele ficou muito chateado. Mas a gente conversou, e logo depois a gente estava falando sobre a vida e falando dos nossos problemas, porque a gente não pode esquecer que todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem. Você não é especial porque você tem um problema na tua vida, tá? E todo mundo tem. Todo mundo carrega uma cruz, todo mundo tem um problema, todo mundo tem algo
que esteja incomodando. E é sempre bom a gente ter esses amigos para desabafar. E foi maravilhoso conversar com o Breno assim. E é muito doido, porque o Breno não era uma dessas pessoas que eu conversava nesse mundo virtual. Acho que realmente o meu ciclo de amigos virtuais, ele deu um giro de 360, assim. Porque as pessoas que eu considerava muito mais meus amigos, não converso mais tanto hoje em dia. São pessoas que talvez estejam fazendo outras coisas na vida delas, pessoais, e talvez não tenham tanto tempo assim. Mas existe aquele velho ditado, né? A gente arranja tempo quando a gente quer. Quando a gente não quer, a gente não tem tempo. E é isso. É isso. Então, eu sou muito grato ao Breno. O Breno, pra mim, é o meu campeão do ou melhor, o Winners, né? O Breno é o campeão dos campeões e fiquei muito feliz. Acho que. E não só ele, tem Henderson, que eu conheço há muito tempo também, que é um participante extremamente incrível. Douglas, que tá sempre na final dos meus realities. Matt, também, que é muito esforçado, muito dedicado. E tem o Matheus nessa final, né? Muito doido. O Matheus realmente foi um participante muito sortudo. A sorte realmente esteve definitivamente do lado dele. E eu gosto do Matheus. Eu gosto dele. De verdade. Eu gosto do humor dele. Eu gosto do deboche dele. Acho ele divertido em vários momentos. Mas eu também acho que ele peca muito em outros. Muito. A forma, às vezes, que ele se expressa, a forma que ele fala, a forma como ele ataca as pessoas. Porque eu odeio isso, gente. Eu odeio isso, sabe? Quando eu sou participante e eu participo de realities que tem esse tipo de pessoa com a mesma energia do Matheus, eu desisto, né? Eu vou falar pra vocês, assim, eu não sou de bater boca, tá? Muito, muito raro você me ver batendo boca, assim. Eu não vou bater boca, sabe? Se eu entrar num reality e tiver essas pessoas com essa energia, eu vou até o ADM, peço desculpas e eu desisto. Eu não vou ficar lá ouvindo e batendo de frente e depois, enfim, não vou. Eu vou desistir, porque eu não gosto. E eu não vou fazer questão de estar ali perdendo minha energia. Mas eu gosto do Matheus. Eu acho ele uma pessoa divertida, mesmo com tudo isso, assim, sabe? E torço que hoje, depois de muito tempo, ele esteja uma pessoa melhor, debochado assim, porque como participante é legal manter o deboche, mas que ele não seja tão extremista como ele estava lá. E a gente tem 5 participantes nessa final e qualquer um deles merecia ganhar. Ah, mas o Matheus não merece ganhar, porque o Matheus ele ignorou o reality no começo e depois só ficou em último lugar no ranking geral e conseguiu chegar na final por causa da sorte, não merece. Assim, a visão que eu tenho é muito diferente. Porque para mim o Nova Era 13 ele vai muito mais além de você simplesmente ser bom em prova. É obviamente que quando chegar na final vão ter 5 provas, né? 4 provas mais uma prova surpresa. E é óbvio que você precisa ser bom em provas para você ganhar o reality. Você precisa somar pontos para vencer o reality de qualquer forma. Mas eu digo que a questão do entretenimento e tudo mais, o Matheus de fato deu uma vida muito interessante para o jogo. E quando eu falo isso, não significa que eu concorde com tudo que ele fez, com tudo que ele falou, mas eu consigo compreender que ele deu essa vida ao jogo de fazer todo mundo sair da sua zona de conforto e todo mundo brigar com ele. E isso foi o entretenimento. E se o Matheus não tivesse ali, a gente não ia ter bastidor. A gente não ia ter. A gente não ia ter entretenimento. Porque todo mundo ia ser amigo. Poderia até ter uma discussãozinha aqui, outra ali, mas não ia ter isso que aconteceu, sabe? E mais uma vez, não tô dizendo que isso foi maravilhoso, que isso foi bom e que palmas pra ele, que eu concordo com tudo que ele fez. Não, a gente tem que entender que não significa que eu tô falando isso, que significa que eu tô passando a mão na cabeça dele e que eu tô concordando com tudo que ele fez e com tudo que ele falou. Não, mas eu acho que ele tá no mesmo patamar dos outros 4. Ele também merece vencer. Da mesma forma que depois dele, quem deu mais entretenimento foi quem? Foi Léo. Pelos surtos do Léo. Os surtos do Léo foram maravilhosos. A ponto de ter uma pessoa que assiste o reality fazer comentários sobre o Léo. Ah, mas essa pessoa tava falando mal do Léo. Meus amores,
Pra eu ir lá nos comentários, assistir o episódio e falar, cara, isso é entretenimento. Porque se não tivesse alguém assim, a pessoa lá não estaria comentando. Não estaria comentando. E esse é o X da questão, a questão do entretenimento. Mas sim, para mim, os 5 são merecedores. Sou muito grato não só aos 5, mas aos outros 13 que passaram por ali, até mesmo aqueles que desistiram. Sou grato aos 18 por estarem ali, por viverem o jogo e por jogarem o jogo. E as pessoas precisam entender que a dinâmica era sorte. E parece bastante cansativo também, porque eu tô bem cansado de falar isso. Ainda bem que o reality acabou, viu? As gravações também, porque olha, falar sobre isso pra mim tá assim, olha, preciso tomar o quê? 2 Rivotril pra poder vir aqui e falar sobre isso, porque isso me dá um gatilho enorme, porque às vezes parece que eu falo, gente, desde o começo esse povo sabia que era sorte, mas parece que eu falo e as pessoas não entendem, porque é as mesmas reclamações, assim, sabe? Eu não entendo, não. Não consigo entender, é real, assim. E talvez eu nunca vá conseguir entender. Muito obrigado a todo mundo que mandou a sua pergunta. Teve muito mais perguntas, tá, gente? Mas eu acabei não pegando de todo mundo. Teve gente que mandou várias perguntas. Léo, beijo, você me mandou muitas perguntas. Mas o vídeo vai ficar muito mais longo do que já tá. E, mais uma vez, eu aguardo vocês no sábado, com a grande final da 3ª temporada do Nova Era. Essa 3ª temporada foi maravilhosa, muito maravilhosa, gente. Tô muito feliz com essa temporada, tá? Muito feliz com os meus 5 finalistas, com os outros 13 que passaram por ela. Foi uma temporada muito boa, com bastante visualização, bastante like, bastante comentário. E é isso. Vai vir o melhor logo logo. Né? Não vou falar para vocês uma data, porque ainda não tem uma data, mas ainda em 2023 o Melhor vem. E o Melhor foi o melhor reality produzido para o YouTube. Isso eu posso falar para vocês. Foi o melhor reality produzido para o YouTube. Vocês vão ver de tudo. Se vocês gostam de entretenimento, o Melhor vai dar esse entretenimento para vocês. Se vocês gostam de competição, o Melhor vai dar competição para vocês. Acho que o Melhor, ele é um conjunto de tudo que eu amei em reality. E ele tá muito completo. Ele é um reality extenso, é um reality cheio de vídeo. Eu não comecei as gravações ainda, mas quando eu começar não vou parar, porque é muita gravação. E vai dar um trabalho muito grande também para editar, eu tenho plena consciência disso. Mas é um reality que me trouxe muitas realizações. E eu tenho certeza que vai ser um reality muito, muito bom. Eu nem falo isso em número de visualizações, mas eu falo do jeito que foi. Foi maravilhoso, foi muito bom. E eu sou muito grato também a todo mundo que participou do O Melhor. E é isso, tem mais outros realities, viu, gente? Tem All Stars 1 do Nova Era, tem Optimus, que logo logo vem aí também. Tem um monte de reality. Que bom, né? Que bom, e a gente vai indo, gravando devagarinho, e é sobre isso. Beijo no coração de vocês e até sábado, 10h30 da noite, a grande final da 3ª temporada do Nova Era. Quer spoiler? Quem vai ganhar vai ser um homem.